Olá a todos, eu sou a Iva Yashi e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra você que não aguenta mais tentar, pra você que não aguenta mais tentar perder peso, pra você que não aguenta mais tentar tirar os sintomas de estufamento abdominal, pra você que não aguenta mais tentar fazer o intestino funcionar de uma vez por todas, dormir bem com qualidade, seguir as metas e os planos que foram estabelecidos. Esse vídeo é especialmente pra você. E antes de qualquer coisa, é muito importante a gente ter em mente que não é fácil. Não é fácil, mas vale muito a pena. E isso eu falo com propriedade. Há quase 8 anos atrás eu decidi mudar de vida. Eu sou nascida, criada e formada em São Paulo. E logo ao me formar, eu comecei a trabalhar na parte de reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então eu só atendia pacientes com deficiência física e com deficiência mental. Então, por exemplo, um paciente recém-amputado com diabetes descompensada, um paciente que foi mergulhar e acabou ficando tetraplégico, paciente com pressão arterial descontrolada, paciente com esclerose lateral amiotrófica, com síndrome de Down. Lá foi onde eu consegui pegar toda a minha base da nutrição clínica, o que foi maravilhoso. Mas eu tinha uma vida normal, de uma paulistana nata. Eu acordava às 7 horas da manhã, tomava um café da manhã rápido. Naquela época eu tomava café preto com açúcar e um pão com manteiga, pão francês, pão cacetinho ou pão de trigo, como você bem entender, e corria pro hospital. Trabalhava a manhã inteira. Às vezes eu conseguia tomar um lanche da manhã e quando eu tomava, eu pegava o pão que era fornecido para os pacientes com presunto e queijo ou a bolacha creme cracker, que é a bolacha água e sal. Depois atendia o resto da manhã e ia pro meu almoço. Eu tinha a sorte de trabalhar muito perto da minha casa. Então, em 1 hora eu conseguia ir para casa, almoçar, chegava varada de fome, então eu comia aquele pratão de arroz, feijão, batata, bife, estrogonofe, que era o meu prato preferido na época, macarrão, e depois que vinha aquele sono absurdo. Eu conseguia em 1 hora comer, dormir 15 minutos e depois de acordar, o que acontecia? Acordava com vontade de comer doce. Comia a sobremesa, tomava um café preto com açúcar de novo e corria para o trabalho. Trabalhava a tarde inteira atendendo. Como é uma população muito carente, o hospital público, demandava um esforço físico, um esforço mental muito maior do que uma população num contexto geral. Então eu chegava em casa depois do expediente exausta. O meu objetivo era chegar em casa, me trocar e ir para a academia. Mas quem disse que eu conseguia? Eu pagava o plano para poder ir 7 vezes na semana, mas se eu fosse 2 vezes na semana, já era muito. Era uma meta que eu me estabelecia e que eu não conseguia cumprir. Chegava em casa, não ia para academia e ficava cansada. Cansada, ia dormir, às vezes jantava, às vezes saía, ia para um barzinho com os amigos, tomava uma cerveja, enfim, qualquer coisa que não fosse da minha meta em si. Então, depois de 2 anos de casa, trabalhando no Hospital das Clínicas, eu recebi 2 propostas. Uma proposta veio da minha chefe. Ela tinha a ideia de me direcionar para coordenar todas as unidades de reabilitação do Hospital das Clínicas em São Paulo, como nutricionista. E a outra proposta veio do meu marido. Vamos mudar, que na época era meu namorado, propondo mudar de cidade, ir para uma cidade de 20 mil habitantes, onde eu não conhecia ninguém. O que você faria? Eu decidi mudar de vida. E por isso que eu tô aqui hoje, para incentivar você a mudar de vida. Antigamente, quando eu morava em São Paulo, eu tinha todos esses sintomas de estufamento abdominal, um dia meu intestino funcionava, outro dia meu intestino não funcionava, eu não tinha rotina de atividade física, muito menos de hidratação. E o meu nível de estresse, ele era muito descontrolado. Um dia eu estava estressada, outro dia eu não estava estressada, e um dia eu estava estressada sem saber o porquê que eu estava estressada. Então, para introduzir isso, eu quero que vocês pensem em cinco parâmetros básicos de saúde, se autoanalise e aos poucos, nos próximos vídeos, a gente vai se aprofundar, a gente vai lapidar cada tema. Quais são os 5 assuntos relacionados à saúde que normalmente eu tento priorizar no meu consultório? Primeiro, uma boa hidratação. Uma boa hidratação, ela é específica para cada um. Eu não tenho que beber 2 litros de água por dia, eu não sei se você tem que beber 2 litros de água por dia, mas o que a gente sabe é que a gente precisa se hidratar. O nosso corpo, 70% do nosso corpo, ele é formado de água. E todo mundo sabe disso. Só que quantos desse todo mundo se hidrata e bebe água da maneira correta? Uma boa sugestão é iniciar o dia se hidratando. Iniciar o dia após uma boa noite de sono, que é o segundo patamar relacionado à saúde, relacionado à qualidade de vida. E uma boa noite de sono
Começa horas antes da gente se preparar para dormir. A gente tem a tendência de ver televisão, de ficar no celular, de jogar videogame antes de dormir. E isso não é saudável. Isso não é saudável por quê? Porque gera estímulos emocionais dentro da gente que a gente vai colher os frutos disso ao longo do sono. Eu, por exemplo, eu odeio ver filme antes de dormir. Porque antes de acontecer a cena ruim do filme, eu já estou angustiada, eu já estou estressada, eu me vejo tensa. E isso vai para onde? Vai para minha noite de sono. É uma noite de sono ruim, é uma noite de sono conturbada. E automaticamente, se eu não durmo bem, eu não acordo bem. O meu dia seguinte não é um dia produtivo. O meu dia seguinte não é um dia disposto, com disposição, com energia. Então não vale a pena. E eu só consegui identificar isso porque eu já tive os dois parâmetros. Eu já tive a Ive de São Paulo, que trabalhava e que tinha aquela ideia de que o ideal é ter o salário fixo no final do mês, é a garantia de vida, é a garantia de sucesso, trabalhar no órgão público, então, nossa, é o sonho de qualquer um. Só que eu me transformei e hoje eu sei o que vale a pena, hoje eu sei o que é ter saúde. Hoje eu durmo 9 horas da noite, 9h30 da noite, eu acordo às vezes 10 para 6, 15 para 6 da manhã. E isso é um mecanismo natural do meu corpo. Eu sou aqui em Garopaba, taxada pelos meus amigos, de vovó Ive, porque deu 9h30 da noite e ninguém mais fala comigo. E ninguém fala comigo mesmo, porque eu já identifiquei que isso me faz bem. E eu só quero pra mim o que me faz bem. Não tem sentido eu praticar rotinas que me façam mal. Nada me impede de eventualmente eu dormir mais tarde, mas o meu normal, a minha base, a minha rotina sólida é dormir cedo. Terceiro patamar relacionado à saúde, que é o mais difícil no meu ponto de vista, é a gente tentar controlar o nível de estresse. Por que eu falo controlar? Porque isentar o estresse é praticamente impossível. É um boleto para pagar, são metas a cumprir, é a louça da pia cheia para lavar, é o almoço, é um jantar, é o marido, é o filho. Tudo gera um nível de estresse, mas se a gente não souber lidar com as situações, a gente começa a somatizar isso, e aí daqui a pouco vem uma depressão, daqui a pouco vem uma síndrome do pânico, daqui a pouco a nossa saúde por inteira está comprometida. Uma ferramenta muito boa para controlar o estresse é a meditação. A meditação, ela, diferente do que as pessoas normalmente acham, ela não é uma ferramenta para você ficar sem pensar em nada. Ela é uma ferramenta para você conseguir direcionar o seu pensamento. E direcionar o pensamento é maravilhoso, porque se a gente tem uma ação impulsiva, isso é irreversível. E quando a gente consegue pensar antes de agir, o nosso resultado ele é 100% positivo, é como a gente gostaria que fosse. Então, introduzir aos poucos uma meditação, um yoga ou algum relaxamento pode ajudar a controlar o nível de estresse. Já falamos de 3 ferramentas básicas para ter qualidade de vida e para ter saúde. E essas 3 ferramentas a gente tem que, aos poucos, ir incorporando ao longo da nossa rotina. 4ª ferramenta, atividade física. Todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo sabe que tem que praticar, mas quantas pessoas fazem? Eu vejo por mim também. Mais um exemplo que eu estou me usando como referência, porque de fato eu sou uma hoje e eu era uma há 8 anos atrás. Eu pagava academia para ir 7 vezes por semana e ia 2 e olhe lá. Na época era musculação. Hoje eu consegui introduzir uma rotina de atividade física que eu gosto, que me dê prazer. Então você não precisa se matar correndo se você não gosta. Você não precisa só fazer um exercício calmo e parado se você é agitado e precisa liberar adrenalina. Só que você só vai saber o que você gosta quando você começar a praticar. A semana tem 7 dias. Os dias com exercício tem que ser maior. Então são 4 vezes por semana com atividade física, pelo menos. O nosso corpo foi feito para estar em movimento, não para estar parado. Eu fico sentada o dia inteiro no meu consultório. Se eu não me organizar e se eu não tiver disciplina para fazer atividade física, eu vou chegar em casa e vou sentar de novo. Então eu vou passar quantas horas do meu dia sem estar em movimento? O exercício ajuda a liberar toxina, ajuda a liberar a serotonina, que é, é o hormônio do bem-estar, da sensação boa, triptofano, vale a pena. É mais um patamar de saúde, mas que a maioria das pessoas ainda não fazem. E chega, a gente tem que começar a raciocinar sobre a nossa vida. Como que a gente quer estar daqui a 3, daqui a 4, daqui a 20, daqui a 30 anos? 5º patamar e último que eu priorizo em relação à saúde, alimentação. Eu sou nutricionista, formada há quase 10 anos. E há 8 anos
eu consegui identificar o que é alimentação. Eu orientava os meus pacientes no hospital, na época em que eu morava em São Paulo, fazer arroz integral. E eu nunca tinha feito arroz integral. Então eu orientava o que eu não praticava. E eu não tenho vergonha disso, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de quem eu tenho me tornado e eu quero cada vez mais para minha vida. Então o máximo que eu quero fazer é o que eu quero orientar, o máximo que eu quero é o que eu quero praticar o máximo para poder orientar vocês em relação a isso. Eu sou formada há 10 anos, como eu disse a vocês, só que eu só consegui achar um perfil bom de alimentação que combine comigo há pouco tempo atrás. Então eu já fiz a dieta tradicional da população brasileira do arroz e feijão, que foi a minha vida inteira. O que eu tive a sorte, que desde pequena a minha mãe colocou muita salada na mesa. E isso, se você é pai, se você é mãe e você está vendo esse vídeo, comece a introduzir vegetais desde pequeno na vida dos seus filhos. Facilita muito na vida adulta. Então eu passei dessa comida tradicional, arroz e feijão, vim a Garopaba, comecei a cozinhar, comecei a me inteirar com a comida e entender como as coisas são feitas, a lavar o meu próprio alface, a secar o meu próprio alface, a preparar a minha comida. Já melhorei um pouco a qualidade das minhas refeições. Comecei a testar o que me fazia bem. Fui para uma dieta rica em proteína, o que não me fez bem, meu intestino ficou preso, eu fiquei inteira ressecada por dentro. Fui para uma dieta rica em gorduras, gorduras saudáveis. Também era uma dieta que me dava energia, mas encheu a minha cara de espinha. Fui para uma dieta low carb, não gostei muito porque eu preciso do mínimo de carboidrato para me dar energia. E hoje em dia, qual que é o perfil das minhas refeições? Eu como 3 vezes ao dia. E o que eu aprendi na faculdade é que a gente deveria comer a cada 3 horas, mas não. Eu consegui perceber que se eu comer a cada 3 horas... isso me gera angústia, porque eu vou perder tempo, e eu não gosto de perder tempo, e eu não tenho fome para comer a cada 3 horas. Então a gente tem que começar a avaliar o que o nosso corpo está dizendo pra gente. Você tem fome ou não tem fome? Você precisa seguir o padrão que todo mundo segue, ou você tem que seguir o padrão que é específico pro seu corpo? Então hoje eu como 3 refeições por dia. O café da manhã eu consegui largar o pãozinho francês. Hoje em dia, atualmente, eu substituí pelo pão de fermentação natural, que é um pão que muitas vezes fica crescendo à base de bactérias saudáveis por um dia. E essas bactérias, elas precisam se alimentar de alguma coisa para fazer justamente o pão crescer. E elas se alimentam do glúten, que é a proteína do trigo. Então é um pão leve, é um pão de digestibilidade tranquila, é um pão feito com carinho, com amor, não é um produto industrializado. Como ovos das minhas galinhas, o almoço. Normalmente não como nada no período da manhã e vou direto pro almoço. Meu almoço é a base de verduras, de legumes, de proteína à base de cogumelos ou os ovos de novo das minhas galinhas. Proteína de origem animal como carne, frango e peixe, raríssimas vezes. Frango eu nunca como. Carne vermelha eventualmente e peixe às vezes também. Então eu consegui ter um equilíbrio específico pro meu corpo, pro que eu gosto. Mas eu só consegui chegar nesse equilíbrio porque eu tentei diversas dietas, diversos tipos de refeição, até eu conseguir achar um que eu me identifique. Mas não que eu me identifique só no paladar, não que eu me identifique só com gosto, mas que o meu corpo reaja de uma maneira positiva. Meu intestino hoje funciona até 3 vezes ao dia, a minha pele tá ótima, hidratada, sem espinhas, o meu cabelo é um cabelo hidratado, eu tenho energia, eu tenho disposição, eu acordo às 6 horas da manhã, às vezes 15, às vezes 10 para 6, e eu vou direto até as 9h30 da noite. Eu não paro, eu não fico no sofá sentada esperando o dia passar porque eu tô exausta. Pelo contrário, se eu precisasse ficar mais algumas horas ativa, eu ficaria mais algumas horas ativa mesmo comendo só 3 refeições ao dia. A gente tem que parar de ter a ideia de que o alimento é o que vai suprir a minha angústia, o alimento é que vai suprir minha ansiedade, o alimento é para nos alimentar e ponto, é para nos nutrir, não é para ser uma válvula de escape. Mas voltando para as minhas refeições. Depois do almoço, normalmente eu não como nada à tarde e eu vou jantar. Hoje, a minha prioridade é jantar até às 7 horas da noite, porque como eu durmo às 9h30, o jantar tem que ser no mínimo 3 horas antes de eu deitar, porque para dormir bem, mais uma vez voltando lá para aquele esquema de hábitos saudáveis. Qualidade de sono não depende só do deitar e dormir, depende do que você faz o dia inteiro. Esse processo de mudança, ele é maravilhoso
E as pessoas elas só vão sentir quando elas começarem a praticar. Vocês só vão sentir quando vocês começarem a praticar. Por favor, vamos começar a analisar o que o corpo está dizendo. Não dá mais para perder tempo, não dá mais para a gente ter a ideia de que tá tudo bem sentir gases, de que tá tudo bem ter enxaqueca todos os dias. A gente tem que analisar que quando a gente for, eu vou entrar mais para frente, como eu citei, lapidando todos esses patamares de saúde. Mas quando a gente fala na Ayurveda, que é a medicina mais antiga que existe, a gente consegue direcionar isso, especificar mais o que é bom para cada um, o que é bom para cada composição. Nós somos formados por elementos da natureza e cada pessoa tem mais de um elemento ou de outro. Então, se eu der água morna com limão todos os dias para quem já tem muito fogo, eu vou atrapalhar essa composição corporal. Então, vamos se autoanalisar. Eu estou fazendo esses vídeos para te ajudar. Vamos fazer um passo a passo juntos, vamos começar a analisar o que o corpo está dizendo e a trabalhar e atuar em cima de cada metabolismo.